Oi, gente, bom dia, boa tarde e boa noite para todos vocês que estão assistindo. Eu me chamo Gabriel e vou estar acompanhando vocês no vídeo de hoje. Hoje nós iremos falar sobre um tema que é muito conhecido dentro do protestantismo, mas que ao mesmo tempo ele é muito pouco falado: o batismo. O tema desse vídeo ele vai ser as interpretações do batismo no protestantismo. Bom, o batismo ele tem duas grandes escolas interpretativas. As interpretações do batismo têm duas grandes escolas. O credo-batismo, isso é, o batismo de crentes, e o pedobatismo, o batismo de crianças ou o batismo de bebês. E nós vamos ver o que cada uma dessas duas grandes escolas acredita. Vamos lá? Vamos começar pelo credo-batismo, que é a interpretação mais comum, atualmente ao menos. Essa interpretação, como seu próprio nome declara, ela é fundamentada em um fato específico. O fato de que somente os crentes podem ser batizados. O batismo é um ato que ocorre depois da fé ser professada publicamente. Essa interpretação ela é a mais comum dentro do protestantismo atual. Ou melhor, se nós formos definir com mais clareza, é a interpretação mais comum dentro do evangelicalismo. Existem muitas denominações que seguem essa visão. Os batistas, que têm seu nome baseado na sua visão de batismo, né? Se nós olharmos, o próprio fato deles serem chamados batistas é por o fato deles serem batizarem crentes. Os pentecostais, como as Assembleias de Deus, a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Deus é Amor, e igrejas restauracionistas. O principal nome dessa vertente, do restauracionismo, é a Church of Christ, que pessoalmente eu não sei se existe uma congregação deles no Brasil. Seria traduzido como Igreja de Cristo ou Congregação de Cristo, mas eu não tenho certeza se existe. E não podemos deixar de fora, é claro, os não denominacionais, que também normalmente praticam o batismo na visão credo-batista. Bom, iremos começar lidando com a história dessa interpretação. E esse é um ponto muito controverso, pois tanto os pedobatistas quanto os credobatistas alegam que a sua interpretação surgiu no primeiro século. Mas a minha meta hoje não é provar nenhuma das posições. Hoje eu vou deixar isso para outro vídeo quando eu for defender a minha interpretação. Hoje é só apresentar o que cada visão acredita sobre si. Primeiramente, os credobatistas defendem que a fonte mais antiga a defender a sua interpretação é o texto bíblico. Textos como Marcos capítulo 16, verso 16, Mateus capítulo 28, verso 19 e Atos capítulo 8, verso 37. Esses textos são lidos de modo que, de acordo com a interpretação credobatista, claramente defende sua visão. Vamos ler um desses textos. Marcos capítulo 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Na interpretação credo-batista, esse texto é lido como defendendo claramente o condicionamento do batismo à fé. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo é apresentado logo em conseguinte, logo após a fé, no contexto apresentado no versículo. Mas, na apresentação histórica, que é o momento agora, nós devemos lidar primariamente com o contexto extrabíblico, pois todo grupo que defende algum ponto na fé cristã diz que a Bíblia defende a sua posição. Então a gente precisa saber, para analisar a história, o que a igreja no primeiro e no segundo século acreditava. Vamos olhar isso. O texto mais antigo que apresenta um batismo de crentes se encontra no Didaquê, ou Ensino dos 12 Apóstolos aos Gentios. Esse texto ele fica ali, ele é datado para próximo do final do primeiro século, ano 90 e até início do segundo século, 110. Então, esse texto ele não faz nenhum tipo de juízo de valor quanto a que tipo de batismo é o correto. Ele não declara é errado batizar crianças ou é certo batizar crianças, é certo o batismo somente de crentes, é errado o batismo somente de crentes. Porém, nós vemos nesse texto que ele apresenta um certo condicionamento ao batismo, que implica, o que indica que o batismo era praticado somente em fiéis, ou ao menos, esse caso trata somente de batismo de fiéis. Vamos ler esse texto. Está no capítulo 7 do Didaquê. A respeito do batismo, faça assim. Depois de recitadas todas essas coisas, batizem água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não tiver água corrente, batizem outra água. Se não puder batizar com água fria, batizem com água quente. Na falta de uma ou outra, derrame a água 3 vezes sobre a cabeça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ponto central é esse que vai vir agora. Antes de batizar,
Tanto aquele que batiza quanto o batizando devem, bem como aqueles que puderem, devem observar o jejum. Deve-se ordenar ao batizando um jejum de 1 ou 2 dias. É interpretado pelo credo batismo que esse fato de apresentar um jejum obrigatório indicaria que o batismando é uma pessoa capaz de cumprir ordenanças, pois isso é apresentado, né? Deve-se ordenar que o batismando venha a cumprir um jejum de, no mínimo, 1 ou 2 dias. E isso termina a apresentação histórica dessa posição. Agora eu quero lidar quanto às crenças do credo batismo. Uma definição geral para o batismo, que pode ser aceita tanto pelos credo-batistas quanto pelos pedo-batistas, é: o batismo é o rito cristão de aplicação de água, por imersão, efusão ou aspersão, realizado em nome da Trindade, pelo qual uma pessoa é formalmente recebida na comunidade dos seguidores de Cristo, significando e ou efetuando sua união com ele, conforme a compreensão teológica de cada tradição. Agora vamos ver como que isso funciona na interpretação credo-batista. Para os credo-batistas, o batismo ele é um ritual, um rito de aplicação em água, na qual um crente ele é formalmente recebido na comunidade da fé. O final sobre se essa questão, se ele somente significa ou se ele realmente efetua a entrada do crente na família da fé, ele é um ponto debatido. E isso é o que nós vamos ver agora. Existem 3 grandes grupos dentro do credo-batismo. 3 grandes subgrupos, vamos declarar assim, pois eles mudam a sua interpretação do funcionamento do batismo: o simbolismo estrito, o sinal e selo credo-batista e a regeneração batismal credo-batista. Essas são as 3 grandes interpretações. Vamos analisar o que cada uma delas interpreta, seguindo em ordem. O simbolismo estrito é a interpretação que é seguida pela maior parte do evangelicalismo. A maior parte dos batistas, dos pentecostais e dos não denominacionais seguem essa interpretação. Como o próprio nome deixa claro, ela defende que o batismo ele é somente um ato simbólico, um ato de obediência. Vamos apresentar essa interpretação por afirmações e negações, para ficar mais fácil de compreender. Os credo-batistas de interpretação simbólica estrita, eles negam que o batismo possa ser aplicado a crianças. Isso é aplicado a todo o credo-batismo, não só eles. E eles também negam que o batismo seja um meio de graça, eles negam que o batismo tenha papel regenerativo, eles negam que o batismo seja a verdadeira entrada do fiel na família da fé, e eles negam que o batismo tenha parte no ato salvífico. Enquanto eles fazem essas negações, eles também afirmam que o batismo ele é somente um símbolo visível da conversão do crente, sem nenhum tipo de ato espiritual. Eles afirmam que o batismo é somente um ato de obediência. Isso apresenta, por essas afirmações e negações, o que essa interpretação de simbolismo estrito acredita. Agora vamos passar para essa interpretação de sinal e selo no credo-batismo. A interpretação de sinal e selo ela é seguida por batistas reformados ou batistas particulares, os signatários da Confissão Batista de Londres. Mas vale ressaltar, abrir um parêntese aqui, que isso não é seguido por todos os batistas reformados. É um ponto que até mesmo dentro do movimento batista reformado é algo minoritário. Atualmente existem poucos credo-batistas de sinal e selo. Bom, nessa interpretação, o batismo ele é um sinal da conversão e o selo do Espírito, que sela o crente como membro da família da fé. Vamos analisar essa interpretação nas categorias que utilizamos para definir a anterior, nas mesmas afirmações e negações. Diferentemente da visão anterior, nessa interpretação, eles afirmam que o batismo seja um meio de graça. Realmente, Deus confere graça aos seus eleitos por meio do batismo. Mas eles negam que o batismo tem um papel regenerativo. Eles afirmam que o batismo é o sinal da graça salvífica e o selo da justiça da fé. O crente ele realmente entra na família da fé através do batismo. Ao menos essa é a entrada visível do mesmo, que inicia-se no ato de ter fé. Bom, eles também afirmam que o batismo ele tem parte do ato salvífico. Só que, diferentemente do outro, eles negam que o batismo seja somente um símbolo visível da conversão. O batismo ele é um ato espiritual, ele é um meio de graça, ele é o sinal e selo da aliança de Deus com a sua igreja. E enquanto eles afirmam que o batismo também seja um ato de obediência, ele não é só um ato de obediência. Essa é a grande diferença. Ele é parte do ato salvífico, ele é um meio de graça. Agora,
E como que interpretam a regeneração batismal, credo-batismo? Porque essa é uma visão meio estranha quando a gente olha. Regeneração batismal é muito ligada às visões pedobatistas. Mas existe um grupo específico que defende essa visão. A regeneração batismal, essa interpretação é defendida principalmente por certos grupos restauracionistas, especialmente as Church of Christ. Essa posição ela acredita que o batismo tem caráter regenerativo e salvífico. Ele realmente salva. Porém, como é uma vertente credo-batista, o batismo necessariamente deve ser acompanhado de fé e arrependimento, para poder ser feito e também, logicamente, se até mesmo seu ato deve estar condicionado à fé, a sua eficácia também está condicionada à fé. Eles definem sua posição nesses termos. Eles afirmam que o batismo seja um meio de graça. Eles afirmam que o batismo tem papel regenerativo. Eles negam a visão de sinal em selo. Porém, eles concordam que o batismo é a entrada do crente na família da fé. Eles afirmam que o batismo tem parte no ato salvífico. E eles negam que o batismo é somente um símbolo visível da conversão do crente. O batismo ele é um ato espiritual, um meio de graça. Ele é o ato regenerador. O batismo agora vos salva, como declara o apóstolo Pedro. Eles afirmam que o batismo é um ato de obediência, assim como todas as visões. Mas ele não é só um ato de obediência. Ele é parte do ato salvífico, é um meio de graça. Ele primariamente é ato divino. Agora, nós vamos olhar a outra grande visão, outra grande interpretação quanto ao batismo. O pedobatismo. Essa interpretação ela é o batismo de crianças, né? Ou o batismo de bebês. Essa é a principal crença que diferencia essa interpretação do credo-batismo, pois eles negam a necessidade de fé para a realização do batismo. Essa interpretação ela é seguida por todo o protestantismo histórico, propriamente dito. Os presbiterianos, os reformados continentais, os anglicanos, os luteranos e o metodismo. Apesar de que, se nós analisarmos, o metodismo não é exatamente protestantismo histórico. Ele é derivado do protestantismo histórico. Ao menos no sentido estrito do termo, ele não é protestante histórico. Ele seria mais próximo do evangelical, ele fica um meio termo. Agora, lidando com o aspecto histórico, assim como os credo-batistas, os pedobatistas também alegam ter a interpretação mais antiga sobre o batismo. Todos os grupos alegam que o seu grupo é o mais antigo. E, novamente, eles têm o mesmo padrão que os credo-batistas. E alegam que a sua interpretação é defendida pelos autores bíblicos, principalmente pela correlação entre batismo e a circuncisão no texto bíblico. Os textos fundamentais para sua interpretação são Colossenses capítulo 2, verso 11 e 12, e Atos capítulo 2, verso 38 e 39, e todos os textos que lidam contra o batismo de casas e famílias. Vamos ler um desses textos, especificamente Atos 2, verso 38 e 39. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, e a próxima palavra é o ponto central, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a todos a quanto nosso Deus chamar. Nesse texto, os pedobatistas eles leem os vossos filhos como a confirmação de que o batismo ele é dado à família do crente, independentemente de fé prévia. E assim, lidando com o contexto extrabíblico, o primeiro relato que não existe nenhuma contestação apoiando o batismo de infantes é realizado por Orígenes, no século III, por volta do ano de 230. Ele escreve defendendo o batismo infantil em 3 ocasiões. Primeiro, na sua homília sobre Levítico, segundo, na sua homília sobre Lucas, e por fim, em seu comentário sobre Romanos. O texto que nós vamos citar aqui, que nós vamos ler aqui, vem do seu comentário de Romanos. Comentário de Romanos, livro 5, capítulo 9. É com base nisso também que a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de conceder o batismo até mesmo às criancinhas. Ele defende que essa seria uma tradição apostólica. Ele demonstra no seu texto que, ao menos em sua época, acreditava-se que o batismo infantil era uma tradição apostólica. E isso encerra essa questão histórica quanto ao pedobatismo. Mas e quanto ao que o pedobatismo crê? Qual é as suas crenças? Qual seria a melhor definição para isso? Bom, isso é o que nós vamos olhar agora, as crenças do pedobatismo. Se nós formos definir em uma frase,
O batismo ele é um rito de aplicação em água. Existem grupos pedobatistas que defendem cada um dos 3 modos de aplicação: imersão, aspersão e efusão. Nesse rito, a pessoa ela é recebida na família de Deus de modo real, efetuando sua união com Ele. Existem 2 grandes grupos internos dentro do pedobatismo, que têm o mesmo nome que foi apresentado para 2 grupos do credobatismo. Até porque foi daqui que o credobatismo tirou essa terminologia: sinal e selo e regeneração batismal. Outro ponto que vale ressaltar aqui é que, diferente do credobatismo, não existe nenhuma linha de interpretação dentro do pedobatismo que acredite que o batismo ele seja somente um símbolo. Em todas as escolas interpretativas do batismo de crianças, o batismo ele é um meio de graça. Mas vamos olhar o que cada uma dessas escolas acredita? Sinal e selo. Essa interpretação ela é seguida pelos reformados, os presbiterianos e os reformados continentais, principalmente. Os defensores dessa tese, eles afirmam que o batismo ele é o sinal e selo da regeneração. Os filhos dos crentes, eles devem ser batizados, pois a eles é dada a promessa. Eles são parte da família da fé. Porém, a regeneração ela não ocorre ex opere operato, né? Não por operação própria do ato do batismo, mas pelo poder do Espírito, que age em seus eleitos. Outra afirmação é que o batismo ele é parte do ato salvífico, sendo um meio por onde Deus confere graça aos seus eleitos. E eles negam que o batismo seja somente um símbolo. Não, ele é um meio de graça. É primariamente um ato divino, não um ato humano. E o batismo, eles também negam quanto ao batismo que ele seja somente um ato de obediência. Ele tem efeitos espirituais reais. Portanto, ele é primariamente ato divino. Ele é primariamente um meio de graça. E agora, quanto a outra interpretação? A regeneração batismal. A regeneração batismal, essa interpretação, ela é seguida principalmente pela Igreja Luterana. Apesar de que todas as igrejas pedobatistas também acreditam em regeneração batismal, porém condicionada a certas explicações. A mais literal interpretação da regeneração batismal é a interpretação luterana. Por isso que eu coloquei eles como a definição da interpretação. Mas o que essa escola afirma e nega? Eles afirmam que o batismo realmente salva, que o batismo realmente concede perdão dos pecados, que une a Cristo e regenera, que o batismo dá o Espírito Santo. Essa interpretação, ela afirma que o batismo ele é realmente um meio de graça, que Deus concede graça ao batismando, essa graça que é recebida por meio da fé, que é o dom de Deus gerada no homem. Por isso que faz sentido o batismo ser aplicado ao bebê, pois a fé não é um ato humano, sendo antes um ato que Deus gera no homem. E essa interpretação ela também nega um outro ponto. Por negação, eles declaram que o batismo seja mero símbolo. Nega-se também que o batismo ele atue por efeito próprio do ato. Isso é, que ele atue ex opere operato. Não, o batismo ele atua salvificamente por ação do Espírito Santo. Não é a água que salva, não é a própria formulação de frases, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que salva, mas o que salva é o Espírito Santo que age no batismo. E é isso que encerra a nossa apresentação das diferentes interpretações protestantes e evangelicais quanto ao batismo. Se você gostou desse vídeo, quero pedir para você deixar o seu like para o YouTube te recomendar outros vídeos semelhantes, não só desse canal, mas também de outros canais que lidem com o mesmo tema. E se você gosta de teologia, apologética e fé protestante em geral, se inscreve aqui no canal para o YouTube te recomendar sempre que sair um vídeo novo. E que Deus abençoe a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui e até um próximo vídeo.